horror é mais que uma fonte de sustos baratos e entretenimento despreocupado em chuvosas noites de sábado. Por trás da violência e dos monstros, há o potencial de se transmitir uma mensagem e de expor os alertas cautelares sobre o mundo em que vivemos. Ninguém explora melhor essa possibilidade do que John Carpenter, cineasta americano que nos presenteou com sua visão de mundo por meio de um extenso corpo de trabalho diluído em mais de 4 décadas. Perpassando do terror à comédia, do singelo ao visceral, do satírico ao sentimental, entre superproduções de estúdio e filmes independentes, oscilando entre ocasionais hits de verão e estrondosos fracassos de bilheteria. Dissequemos o trabalho e legado desse versátil realizador que acumulou em seus filmes funções desde diretor a compositor e até mesmo piloto de helicóptero, nesta instalação biográfica do Bisturi. John Howard Carpenter nasceu no dia 16 de janeiro de 1948, na pequena vila de Carthage, em Nova York. Criado em Kentucky, para onde se mudou com 5 anos de idade, se decidiu a viver de cinema após assistir Planeta Proibido e começou a produzir curtas já em 1962, com a câmera de 8mm de seu pai, inspirado pelos filmes de John Ford e seu ícone Howard Hawks. Em 1968, ele adentrou a escola de cinema da USC na Califórnia. Lá produziu curtas como Captain Voyeur, que revelaria elementos que seriam reutilizados em Halloween anos depois, e o curiosamente intitulado Gorgo vs Godzilla. Ele colaborou ainda na produção do curta The Resurrection of Bronco Billy, que venceria um Oscar em 1971. Entretanto, o jovem cineasta não concluiria o curso, largando a faculdade para produzir seu primeiro longa-metragem, inspirado pela natureza independente das realizações de Roger Corman, reputado diretor do cinema de gênero. O longa inaugural em questão foi Dark Star, ficção científica infundida de bastante humor negro. Lançado em 1974, o filme era uma espécie de paródia de 2001, Uma Odisseia no Espaço, contando com a participação de Dan O'Bannon, roteirista emergente que coescreveu, editou e ainda atuou no filme. O'Bannon usaria o roteiro de Dark Star como base para um filme ligeiramente mais sombrio sobre extraterrestres em naves espaciais, lançado 5 anos depois. Alien, o oitavo passageiro. Dark Star é até hoje lembrado por seu elenco colorido de personagens bizarros, como um sábio astronauta finado em sono criogênico e uma bomba termoestelar pensante com dúvidas existencialistas cartesianas. A película contou ainda com a performance de Nick Castle, que ganharia renome como o ator por trás da máscara de Michael Myers em Halloween. No sci-fi primordial de Carpenter, entretanto, o flexível Castle viveu um travesso alienígena em forma de bola de praia. Devido às fortes restrições de orçamento, Carpenter dirigiu, coescreveu, produziu e ainda compôs a trilha sonora de Dark Star, chamando assim a atenção de Hollywood. O interesse dos estúdios só aumentou após o lançamento de seu segundo longa, Assalto à 13ª DP, no qual ele se responsabilizou pela direção, roteiro, trilha sonora e edição, reafirmando assim sua polivalência e eficiência com filmes de baixa verba. Neste thriller, em que um pequeno grupo de pessoas defende uma delegacia de uma invasão de criminosos sedentos por sangue, John Carpenter exerceu controle criativo total, resultando em cenas historicamente ousadas, como a na qual uma inocente garotinha é executada sangue frio por um bandido. Os antagonistas do filme, embora pretensamente meros foras da lei urbanos, são retratados como uma força implacável e de origens e motivações misteriosas, conferindo a eles um tom ambiguamente sobrenatural,
que se faria presente em boa parte da obra subsequente de Carpenter. Apesar da performance mediana nas bilheterias, Assalto à 13ª DP impressionou a ponto de valer a Carpenter uma encomenda de realizar um filme de exploitation, gênero que vivia seu auge à época. O projeto, originalmente concebido como The Babysitter Murders, história que visava explorar o homicídio de babás de modo a aterrorizar a juventude suburbana nos Estados Unidos, foi expandido por Carpenter, reambientando-o no Dia das Bruxas e aptamente intitulando-o de Halloween, o filme que o catapultaria em definitivo ao sucesso mainstream global. Obra pertencente ao embriônico gênero dos slashers, Halloween revolucionou o cinema de horror com suas trucagens visuais que codificariam obras subsequentes do gênero. A obra contou ainda com uma inesquecível trilha sonora, mais uma vez de autoria do próprio Carpenter, que até hoje remete ao Dia das Bruxas e o terror associado a ele. No famoso longa, Carpenter ainda exporia uma de suas marcas registradas: a violência sutil e contida, contrastando com os festivais de sanguinolência de seus contemporâneos. Halloween se provou um enorme sucesso comercial, tendo sido produzido por meros $320 mil e rendido 70 milhões, sagrando-se como um dos filmes independentes de maior sucesso da história. Ele produziria ainda em 78 O Obscuro Alguém Me Vigia, uma espécie de releitura de Janela Indiscreta, lançado diretamente na televisão. No ano seguinte, lançou outro filme para a televisão, mas dessa vez se distanciou um pouco de sua temática usual ao dirigir um relato biográfico de Elvis Presley. O papel titular foi atribuído ao aflorante Kurt Russell, marcando o início de uma longeva parceria entre o diretor e o ator. Apesar de interpretar o renomado músico americano, Russell não cantou no filme, sendo dublado nas sequências musicais pelo artista de country Ronnie McDowell. A década de 80 pode ser considerada a fase na qual Carpenter atingiu seu auge de popularidade, com o lançamento de diversos clássicos, a começar por A Bruma Assassina, conto de vingança na qual fantasmas de marujos leprosos voltam do além para sanar velhas dívidas. O filme teve diversas inspirações, desde uma visita a Stonehenge, num dia de muita névoa, a lembranças de antigos filmes B, como X, The Unknown e The Crawling Eye. A obra marcou, ademais, pelo descontentamento de Carpenter com o resultado inicial, ocasionando refilmagens com acréscimo de novas cenas e até mesmo a recomposição da trilha sonora. Em 1981, após recusar a oportunidade de dirigir uma continuação de Halloween, optando por apenas escrever o roteiro da mesma, John Carpenter lançaria outro clássico, Fuga de Nova York. Obra pertencente ao incipiente gênero do cyberpunk, a concepção do filme teve como influência o filme Desejo de Matar, de Michael Winner, e o livro Planet of No Return, de Harry Harrison. Carpenter apoiou-se ainda num profundo desprezo que sentia pela cidade titular do longa. Filmado em 7 semanas pelo cacife de $5 milhões, a produção retrata uma futurista e distópica Nova York, transmutada em prisão de segurança máxima e abrigando os piores criminosos do país. Quando o avião contendo o presidente da nação colide nos confins da cidade, cabe ao cínico e relutante mercenário Snake Plissken infiltrar a ex-metrópole e resgatá-lo. Plissken, vivido por Kurt Russell, se firmou no cânone do cinema do gênero e serviria ainda de inspiração direta para o icônico personagem dos videogames, Solid Snake, herói da saga Metal Gear Solid. A aventura sombria de Snake na decrépita cidade que nunca dorme contou ainda com a participação de reputados atores como Lee Van Cleef e até mesmo o músico Isaac Hayes, no papel de um extravagante vilão que ostenta um automóvel dos mais estilosos. Ademais, o longa é notório por possuir uma narrativa e tônica mais explicitamente politizada, retratando bem o cinismo de Carpenter perante o governo americano.
The president was on board. President of what? That's not funny, Pliskin. A produção foi um sucesso de crítica e bilheteria, movendo Carpenter ao seu próximo grande salto, a oportunidade de realizar um filme para os grandes estúdios. Em 1982, o diretor foi escalado pela Universal Studios para refilmar um de seus filmes prediletos, O Monstro do Ártico, uma produção de seu ídolo Howard Hawks. O remake de Carpenter, traduzido em português para O Enigma de Outro Mundo, e mais fiel ao livro que originou a história, Who Goes There, é possivelmente o filme mais aclamado por seus fãs. Numa trama tensa e eletrizante, na qual um alienígena metamórfico consome e assume a forma de seres humanos numa base na Antártida, instalando um crescente clima de paranoia que culmina num clímax explosivo. A trilha sonora assombrosa foi realizada pelo seminal compositor italiano Ennio Morricone. Os efeitos especiais coordenados pelo prodígio Rob Bottin são notórios por seu realismo, e há quem diga que são superiores aos da sequência do filme, lançada quase 30 anos depois. Dentre as criações notáveis de Rob Bottin, destacamos esta simpática cabeça-aranha. O longa é notável ainda pela dicotomia de possuir um elenco reduzido, mas consistindo quase integralmente de personagens centrais, ocasionando difíceis tomadas em que mais de 10 pessoas tinham de ser enquadradas simultaneamente, e rendendo ainda divertidas dinâmicas entre o grupo de pesquisadores cada vez mais exaltados. I know you gentlemen have been through a lot. And when you find the time, I'd rather not spend the rest of this winter tied to this fucking couch! Entretanto, o longa de Carpenter, que inauguraria a sombria e pessimista trilogia do Apocalipse, não agradou o grande público, que preferiu ET, o extraterrestre, filme lançado 2 semanas antes, que retratava um alien muito mais benevolente e amistoso. Sendo assim, ele sofreu seu primeiro grande fracasso de bilheteria. Durante a pós-produção do filme, havia recebido uma oferta da Universal para adaptar o romance Firestarter de Stephen King, mas a receita decepcionante de O Enigma de Outro Mundo fez com que voltassem atrás. Ironicamente, o projeto seguinte de Carpenter seria também uma adaptação de um livro de King, Christine, o Carro Assassino, narrando a história de um automóvel com vida própria, que, movido por fortes ciúmes de seu dono, aterroriza a todos em sua volta. Apesar do relativo sucesso, o diretor afirmou que só fez o filme por ser a única oferta que havia recebido à época. Em 1984, Carpenter retornaria aos grandes estúdios, e numa nova ironia do destino, foi encarregado pela Columbia Pictures de dirigir Starman, filme em nome do qual a Columbia havia preterido ET 2 anos antes. No longa, também de temática extraterrestre e com mote de família, Jeff Bridges vive um alienígena que assume a forma do finado esposo de Carrie Allen, e juntos vivem uma edificante jornada pelas estradas do sul dos Estados Unidos enquanto fogem do governo. O tocante drama romântico, a exemplo de Elvis anos antes, também fugiu do tom costumeiro dos filmes de Carpenter, mas ainda assim foi bem recebido e rendeu até mesmo uma indicação ao Oscar para Jeff Bridges. Bem, nenhum carpinteiro constrói uma casa em apenas um dia. Da mesma forma, não se pode falar da obra de John Carpenter em apenas um episódio. No próximo capítulo do Bisturi, discorreremos sobre a segunda metade da filmografia do diretor, de seu derradeiro sucesso na década de 80 ao subsequente declínio, e as perspectivas para o futuro. Até lá!